Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Quero compartilhar sobre isso. Falamos semana passada sobre que Deus nos deu um desafio de estarmos crescendo a partir de uma intimidade, de uma comunhão com o Espírito Santo. Falamos que Ele é nosso amigo, que Ele é uma pessoa e que a gente tem que ter comunhão com Ele. E essa comunhão envolve 3 atitudes básicas, que envolve a amizade, que envolve a parceria e que também envolve a intimidade. E hoje eu quero continuar falando um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Essa pessoa que nós amamos e que é nosso grande amigo, que ouve a gente o tempo inteiro. Eu quero falar um pouquinho com você como é que funciona esse relacionamento com Ele. Como é que a gente pode crescer na intimidade com Ele. Quais são os níveis de intimidade, crescimento, níveis de relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo. Então, eu quero convidar você para você prestar muita atenção no que eu vou compartilhar com você nesta hora. Primeiramente, quero dizer uma coisa muito clara a vocês, que existe pelo menos 5 níveis de relacionamento que a gente pode construir com o Senhor. Inicialmente são 5, eu quero compartilhar os 5 com você nesta hora. O primeiro nível de relacionamento que a gente tem que ter com o Espírito Santo é o seguinte: quando você nasce de novo. Quando você nasce de novo, é o primeiro nível de relacionamento que você tem que ter com o Espírito Santo. Disse lá em João capítulo 3, numa conversa que ele teve com um doutor da lei chamado Nicodemos. Ali ele explicou claramente. Nicodemos chegou à noite, no calor da noite, e encontrou com Jesus num lugar. E ali ele começou a dizer: olha, você faz tantas coisas maravilhosas que não tem como não entender e discernir que isso vem de Deus. Você faz tantas coisas tão boas que não há como dizer e questionar que o Senhor não vem, não faz coisas da parte do Senhor. E Jesus interrompe a palavra e as palavras de Nicodemos e disse: olha, Nicodemos, em verdade te digo, você precisa nascer de novo. Quem não nascer da água e Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e Espírito não pode entrar na vida com o Senhor. Eu faço coisas maravilhosas, diz o Senhor Jesus, porque eu já nasci de forma sobrenatural. Se você quer compreender como se faz coisas maravilhosas, você precisa nascer de novo. Você precisa compreender a linguagem, a forma como se lida no reino espiritual, no reino de Deus, no reino celestial. Ali Jesus estava dizendo o seguinte para ele, que salvação não é um ticket para você ir para o céu. Salvação é uma entrada no reino de Deus. Salvação é quando você permite o Espírito Santo lhe dar uma nova vida. Quando você nasce de novo. Quando você tem uma experiência nova comigo. Esse é o começo de tudo. Jesus não está falando exatamente do céu, mas está falando do reino de Deus, do reino dos céus. E para nós iniciarmos uma comunhão com Ele, eu preciso entrar no reino dos céus. E para entrar no reino dos céus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso compreender como funciona isso. Preciso me relacionar e compreender essa forma como o Senhor lida com a gente. E esse novo nascimento não acontece de forma progressiva, gente. Não é quanto mais eu tenho intimidade com o Senhor no tempo de igreja. Eu posso ter 5 anos, posso ter 1 ano, posso ter 50 anos de igreja. Mas isso não significa que eu nasci de novo. O nascimento de novo não significa você acumular informações. Não significa você conhecer mais da Bíblia. Isso não é nascer de novo. Nascer de novo é algo instantâneo. É um momento exclusivo. É algo que acontece instantaneamente. É uma experiência pessoal que você tem com Ele. Jesus disse, se você não tiver isso, você não pode entrar no reino de Deus, no reino espiritual. O primeiro nível para poder compreender a linguagem do Espírito, andar no Espírito, você precisa nascer de novo. Certa vez, tem uma história de John Wesley, uma pessoa muito importante, foi um grande avivalista na Inglaterra. Esse homem, ele era um pregador, ele já conhecia a igreja, já vivia na igreja, já entendia as coisas da igreja. Mas uma bela vez ele pegou o barco e veio para os Estados Unidos, da Inglaterra para os Estados Unidos, e no retorno dos Estados Unidos para a Inglaterra, veio uma grande tempestade. E nessa tempestade o barco quase veio a pique, e quase afundou, a tempestade era tamanha.
Mas dentro do barco existia um grupo de pessoas que estavam ali no sótão do barco. E ali esse grupo estava cantando ao Senhor. Lembra o Titanic? O pessoal que estava ali tocando. Então, no barco de John Wesley, tinha um grupo de pessoas cantando lá embaixo, louvando ao Senhor, enquanto que o barco estava para quase ir a pique, cair e quebrar. E John Wesley percebeu, opa, o que esse povo está fazendo ali? Eu estou morrendo de medo, eu estou com medo de morrer, estou com medo do que vai acontecer comigo depois dessa tragédia aqui neste lugar. Mas o barco não veio a pique. Ali acalmou a tempestade, eles chegaram no porto lá em Londres, ou lá em Inglaterra, e logo então ele foi começar a perguntar para aqueles homens, como é que vocês conseguem cantar, louvar ao Senhor e não ter medo da morte? John Wesley disse, eu estou com medo de morrer. E aqueles homens disseram, porque nós queremos o Senhor Jesus. Nós nascemos de novo. Ele disse, então eu não sei o que é isso. Não passei por essa experiência. E aquilo ficou martelando na sua cabeça. Ele voltou para casa e num caminho em direção a uma certa igreja, ele passou em frente a uma igreja e ali tinha uma pessoa pregando, lá no altar, lá na igreja. Ele lá na frente ouviu a mensagem. E quando estava para entrar na igreja, ele conta no seu diário que o meu coração estranhamente se aqueceu. E ali então ele pôde ter a convicção espiritual que agora ele tinha nascido de novo, que não temia mais a morte. Ele era salvo em Cristo Jesus. Foi uma experiência, foi um momento exclusivo, foi algo instantâneo. Isso acontece primeiramente por iniciativa de Deus. Você não pode produzir um novo nascimento. Você não pode provocar nascer de novo. Não são suas ações que vão gerar um novo nascimento. Isso é algo exclusivo que vem da parte do Espírito de Deus. Agora, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho que fazer para reconhecer que eu preciso então nascer de novo, mudar de vida ou ter essa experiência com o Senhor? Vamos lembrar da história dos dois ladrões do lado de Jesus na cruz. Os dois estavam ali reclamando da vida, reclamando que eram pecadores, reclamando que eram ruins, e um deles disse, olha, a gente está aqui porque a gente é pecador, estamos aqui porque nós cometemos grandes delitos contra a lei, mas esse homem aqui no meio não fez nada de errado, tudo que ele fez foi bom, ele é uma pessoa boa, ele é de Deus, nós fizemos errado. E nesta hora esse homem perguntou a Jesus, Jesus, por favor, quando você entrar no paraíso, lembra-se de mim. Essas palavras soaram para Jesus como sendo um reconhecimento que ele era pecador e que precisava de salvação, porque ele estava destinado ao inferno pela quantidade de pecados ou pelo pecado que havia cometido. Então naquela hora o que Jesus disse, por ver o coração daquele homem, algo acontece de forma sobrenatural para aquele homem. Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo lá no paraíso. O que significa isso? Houve um novo nascimento instantâneo na vida daquele homem. Houve uma experiência com o Senhor naquele momento. Ou seja, um reconhecimento que é pecador, a necessidade de um Salvador. E aí Deus vê no seu coração essa postura e vem então e gera em você um novo nascimento. Você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer que você não presta, que você não é alguém que é melhor do que o outro. Você precisa reconhecer que você é uma pessoa pecadora. Sem isso, não é possível nascer de novo. Mas esse então é o primeiro nível para se nascer de novo. Primeiro nível para ter um relacionamento com o Espírito Santo. Para andar com Ele, você precisa nascer de novo. Amém, queridos? Primeiro nível é quando você nasce de novo. O segundo nível é quando você é cheio do Espírito Santo. Logo em seguida, cheio do Espírito Santo. Olha só. Vamos ler então Mateus capítulo 3, os versos 13 a 17. Está falando de quando Jesus foi batizado. Olha a experiência que Jesus teve naquele lugar.
Mateus 3, de 13 a 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. O segundo nível de relacionamento com o Espírito Santo é quando ele vem e enche você, preenche você, onde você recebe dele a presença, a graça, tudo que vem dele. Mas eu quero destacar uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, e que na verdade abriu os meus olhos para entender alguma coisa, uma verdade. Jesus foi até o Rio Jordão, ali então para ser batizado por João. E aquele momento foi um momento crucial. Mas João Batista tentou impedi-lo. Como que dizendo: olha, Senhor, eu não tenho poder para tanto. Eu é que não poderia nem desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou nada, é o Senhor que deveria me batizar. Mas o que Jesus diz a João Batista? João, você precisa me batizar, porque esta é a vontade de Deus. Sabe o que Jesus fez naquela hora? Das coisas mais lindas que Jesus fez. Jesus reconheceu o poder de Deus na vida de João Batista. Jesus reconheceu quem ele era. Jesus honrou a João Batista por estar cumprindo as ordens de Deus. Jesus honrou João Batista por estar servindo ao Senhor e a ele naquele momento. João era uma pessoa simples. Era uma pessoa que vivia de forma muito simples no deserto. Ele pregava em obediência à vontade de Deus, pregava sobre arrependimento de pecados, pregava sobre batizar-se, sobre se limpar, se purificar, viver uma vida nova. Ele pregava sobre isso. E aqui Jesus me ensina, sabe o que, queridos? Você não será cheio do Espírito Santo se não reconhecer que Ele usa outras pessoas. Você não será cheio do Espírito Santo se você não reconhecer que Deus pode usar outras pessoas. Olha, quem era Jesus? Jesus é o Filho de Deus, o Senhor, o Rei, alguém que deixou os céus, alguém que tinha todo o poder para tudo, fazer tudo. Ele chegou e reconheceu em João Batista um servo do Senhor. Ele viu João Batista naquele lugar cumprindo o propósito de Deus. Ele viu ali João Batista realizando a missão que Deus havia lhe confiado. Ele então ali se sujeita, se submete, para que ele possa cumprir a vontade de Deus, que Deus havia determinado para ele batizar as pessoas. E Jesus ali vai em obediência à voz do Senhor, e aí honra aquele homem, por mais simples que seja. E eu fico pensando e trazendo isso para nós, muitas vezes, a gente não gosta de ouvir uma pessoa que a gente acha que essa pessoa não tem muita capacidade. A gente às vezes pensa que o outro não tem tanta habilidade para poder pregar a palavra do Senhor, ou para orar por outra pessoa. A gente acha que somente algumas pessoas são especiais, destinadas para orar, para impor as mãos e pregar. Não é assim que funciona. Não é assim na ótica do reino de Deus. Deus usa aqueles que se dispõem para ser instrumento dele. E a gente tem que fazer o quê? Honrar essas pessoas. Reconhecer que essas pessoas são servas do Senhor. São pessoas que merecem todo o respeito. Merecem todo o carinho, todo o reconhecimento. A gente tem que fazer isso. Eu louvo a Deus porque a gente tem na igreja vários líderes de grupos pequenos. Mas a minha oração é que para a igreja crescer mais, precisamos de mais líderes de grupos pequenos. Isso não significa que somente alguns vão trabalhar, mas significa que a igreja inteira pode servir ao Senhor como um líder de grupo pequeno. Todo mundo pode servir ao Senhor. Jesus, num certo momento com os discípulos, ali antes da última ceia, Jesus entrou numa sala, numa casa, e Jesus ali pegou uma bacia cheia de água e com uma toalha, um ritual que se fazia quem era escravo de uma casa. Jesus ali
com uma postura de escravo, e vai ali e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos. Eram discípulos dele, e Jesus foi e reconheceu todos eles como pessoas chamadas pelo Senhor para cumprir o propósito de Deus. Ele honrou isso. Somente quem reconhece que Deus usa outras pessoas pode ser cheio do Espírito Santo. É o que o Senhor me ensina nessa palavra. Eu creio que Deus pode usar todo mundo. Não é somente alguns, não. Não é somente o pastor, a pastora, alguns líderes. Deus pode usar todo mundo. Todo mundo. Pode fazer milagres em todo mundo. O pastor Cezinha compartilhou comigo, até que eu falei com a liderança. Ele compartilhou comigo de um rapaz semi-analfabeto. É um rapaz que vivia da roça, lá em Laranjeiras do Sul. É um rapaz que não tinha aptidão, qualidade alguma de até ministrar a palavra do Senhor, mas ele do jeito todo simples que tinha, ele aprendeu de tanto ouvir, não é muito ler, porque ele era semi-analfabeto. Esse homem começou a abrir sua casa para liderar um grupo pequeno. E o que aconteceu a partir dele? Já se abriu mais de 60 grupos pequenos. Sabe por quê? Compreensão de que ele é chamado por Deus, a liderança reconhece ele como alguém capacitado pelo Senhor. Não é a habilidade espiritual ou de conhecimento intelectual que garante a pessoa ser mais ou menos usada pelo Senhor, mas é a disposição de servir ao Senhor. E a gente tem que reconhecer isso. Para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, eu preciso reconhecer que todo mundo é chamado por Deus. Todo mundo pode ser usado pelo Senhor. Você não será cheio do Espírito Santo se não reconhecer que outras pessoas também Deus pode usar. Segundo nível é esse. Terceiro nível. Aí começa a complicar um pouquinho mais. Até agora está fácil, né? O terceiro nível de relacionamento com o Espírito Santo é quando você é liderado por Ele. Primeiro, então, nascer de novo. Segundo, é você ser cheio do Espírito. E terceiro, quando você é liderado por Ele. Quando você é liderado por Ele, está correto. É liderado, de líder. Quando você é liderado, errei o erro na digitação aí. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? O Espírito Santo. Quem liderou, quem mostrou o caminho, quem guiou, quem levou? O Espírito Santo. Ele liderou. O terceiro nível de relacionamento com Ele, quando a gente já começa a aprender a ouvir a voz dEle. E a gente se submete à direção do Espírito de Deus. A gente pensa muitas vezes que ser liderado pelo Espírito Santo significa aprender a pregar melhor, a ser mais cheio para poder pregar e ministrar as pessoas. A gente sempre pensa que ser liderado significa para fazer grandes obras. Mas o terceiro nível significa o seguinte: Ele vai liderar você para preparar você para a grande obra. Ele vai liderar você para preparar você para o que Ele vai fazer através de você. E quando eu penso nisso, eu começo a entender um pouquinho algumas coisas da forma como o Senhor lida com a gente. E essa preparação, essa liderança envolve trabalhar com o quê? Com o nosso caráter. Ele vai liderar a gente para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa forma de enxergar a vida na ótica de Deus. Ele vai liderar a gente para compreender como a gente tem que viver neste mundo, qual postura que a gente tem que ter. Ele vai liderar para trabalhar com o nosso caráter, para provar nossa fé, e até permitir que o diabo venha nos tentar. Tudo isso com o propósito de provar a nossa fidelidade a Deus e a nossa lealdade ao Senhor. Por exemplo, então, vamos pensar um pouquinho como é que o Espírito Santo lidera a gente, olhando no aspecto de tratar com o nosso caráter, olhando no aspecto de trabalhar com a nossa vida. Talvez você precisaria pedir perdão à sua esposa ou ao seu marido
por algo rude que você fala, uma palavra rude que você fez e falou para ela ou para ele. Você vai dizer, isso não é muito de Deus não, isso é do diabo. Quer ver um exemplo? Hoje eu passei uma experiência dessa. Eu preparei essa mensagem já há alguns dias, estou martelando nessa palavra, tal, e estou sempre lembrando ela, estou sempre trazendo a memória para poder compartilhar com vocês. E hoje aconteceu uma coisa que minha esposa fez comigo. Minha esposa pediu para eu ir lavar uma pequena louça que estava lá em casa. E eu lembrando dessa palavra, né? Lembrando dessa palavra aqui. Lavar uma pequena louça. E aí, olha o que aconteceu. Eu fui lá, eu poderia colocar tudo na dishwasher, não fiz, porque tinha pouco, então eu comecei a lavar. Minha esposa foi na cozinha e começou a olhar eu lavando. Então ela foi e fez o quê? Foi no fogão, pegou o que tinha sujo no fogão, foi colocando em cima, dentro da pia. E eu aí, pensando que ia lavar só umas coisinhas, ela começou a colocar mais coisas, e mais coisas. Eu pensei, se tinha mais coisa, eu poderia colocar, então, não lá, no dishwasher. Mas aquilo me começou assim, por que ela está fazendo isso? Eu estou com pressa, eu tenho que preparar para ir para o culto, ela está me atrapalhando. Eu lembrei dessa palavra aqui. O Espírito Santo quer lidar a gente, liderar a gente, para tratar com o nosso domínio próprio, com nossa paciência, com nosso amor a quem ama a gente. E ela jogava as coisas na minha pia, sorrindo para mim. Ela me ama. E eu lembrando da palavra, deixa o Espírito Santo tratar com você. Aprenda a ser domínio próprio. Aprenda a respirar fundo. A gente tem que começar a compreender que Ele lidera a gente para tratar com o nosso caráter. Tratar com a nossa personalidade. Porque a gente é ruim, não é? Ele vai liderar a gente assim. Onde o Espírito Santo levou Jesus? Foi para uma mansão, foi para um spa, foi para um hotel, foi para um lugar maravilhoso para comer do fruto do melhor que tinha? Não. Foi levar para onde? No deserto. O que tem no deserto? Nada. E Jesus passou muito tempo sem ter nada. Jesus, lá no deserto, liderado pelo Espírito Santo, ele não falou assim, né? Pai, eu estou aqui, cadê o Senhor que eu não estou sentindo? Cadê o Senhor que eu não estou vendo? O Senhor não fala nada comigo. Parece que eu estou orando e o Senhor não está nem aí, o Senhor virou as costas para mim. Aqui no deserto parece que tudo que eu faço, nada funciona, nada dá certo. Isso talvez tenha sido o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Você pode até pensar, tá bom, 5 dias tá bom, mas foram 40 dias nessas condições. Você aguenta até um certo limite da sua estrutura emocional, sua estrutura física. Mas Jesus ficou ali 40 dias nessas condições. E quando chegou 40 dias, aí a prova foi ao maior, porque o Espírito Santo o diabo foi tentar Jesus. Eu creio que já vinha tentando, mas estava mais forte. Mas quando a necessidade aumentou, quando a carência aumentou, quando os pensamentos talvez tenham aumentado, ali naquela hora, o diabo infernizou de verdade e disse para ele, Jesus, transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. Jesus disse, olha, tem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, queridos, o terceiro nível de relacionamento com o Espírito Santo envolve a liderança dele. E eu preciso compreender que a liderança dele vai envolver tratar o meu e o seu caráter. Nos seus relacionamentos em casa, nos seus relacionamentos no trabalho, nos seus relacionamentos com seus amigos, no seu grupo pequeno. A gente às vezes fica enfesado por coisas tão
pequenas, tão fúteis. E vamos lembrar que o Espírito Santo está nos liderando a tratar com a gente. Por que ele faz isso com a gente? Porque ele quer que a gente seja semelhante a Jesus Cristo. Qual o caráter de Jesus Cristo? Cheio de amor, de bondade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Isso é Jesus. Ele vai tratar com a gente para que isso seja a nossa realidade de vida. Assim, quando vier o patrão, assim, quando vier um líder, assim, quando vier uma esposa, ou um marido, ou um filho, ou qualquer outra pessoa, você se submeta para que Deus possa lidar e tratar com você. Liderança do Espírito Santo envolve tratar com o meu e com o seu caráter. Está disposto a fazer isso? Talvez alguns vivem nessa condição há muito tempo. O deserto para muitos, talvez seja a vida de alguns há muitos anos. Quando o povo saiu, o povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito e foi para a terra prometida, esse caminho só durou 40 anos. Sabe por quê? Porque nunca venceram o deserto. Nunca entenderam que o deserto é um lugar para ser tratado. É um lugar de grandes milagres, mas é um lugar onde o Espírito Santo vai guiar você a experimentar coisas novas e vai tratar com o seu caráter. Deserto é o lugar de você aprender a conviver com o outro, mesmo que você não goste do outro. Deserto é o lugar onde você começa a viver de perto com as pessoas. E elas vão testando e provando você. O seu pavio curto ou longo. Ele vai provando você. Agora você imagina, mais de 1 milhão de pessoas saindo do Egito e passando pelo deserto e sentando junto para conviver todos os dias, de manhã e de tarde, de noite. Imagina alguns reclamando. Não aguento mais você dessa forma. Não aguento mais você reclamar. Não aguento mais você fazer isso. Não aguento mais essa situação. Eu estou aqui há tanto tempo comendo. O povo fez isso, inclusive, várias vezes. Reclamou porque não tinha água. Reclamou porque não tinha comida. E Deus vinha e fazia o grande milagre. Mas vamos lembrar, no deserto, como é que Deus guiou aquele povo? Através da nuvem. A nuvem parava em cima. Eles tinham que montar a barraca. A nuvem se movia. Era a hora de todo mundo levantar a barraca e seguir. Deserto é o lugar de aprender a ser liderado pelo Espírito de Deus. E talvez alguns precisam vencer essa etapa. Compreender a forma como o Espírito vai guiar você. É lá que ele vai lidar e vai guiar você. Alguns pensam que o Espírito Santo trata com a gente apenas por coisas espirituais. Como sendo igreja, como sendo GP, apenas uma linguagem crentez. Mas não, ele vai lidar com a gente naquilo que é mais trivial na nossa vida, relacionamento. Aquilo que envolve, aquilo que mexe mais com a gente, o nosso bolso, nossas finanças, o nosso respeito, a nossa solidariedade, nosso amor pelo outro, ele vai lidar com a gente nessas horas. Quer aprender? Se sujeite a ser liderado por ele. Certa vez, Pedro estava num momento sublime com Deus. Estava numa casa, ele foi lá no Eric da casa, e ali começou a orar. E clamava ao Senhor. E ali o Espírito Santo desceu sobre ele, que ele até caiu num êxtase. Isso está lá em Atos capítulo 10. E caiu no êxtase, e ali então ele sentiu Deus. Mas naquele momento ele teve uma visão. E na visão aparecia um grande lençol, cheio de animais que o judeu considerava impuro. Portanto, devia ter porco e daí em diante. E Deus disse na visão para Pedro: Pedro, come tudo isso. Porque é a hora do almoço que Pedro caiu em êxtase no chão. E Pedro disse: jamais vou comer isso, porque isso é proibido pelo Senhor. E Deus disse: como você diz que é proibido se eu o abençoei? Se eu estou dando para você algo abençoado, você acha que eu vou dar algo para você que é amaldiçoado? Não, meu filho, dou a você tudo aquilo que é abençoado. Mas Pedro compreendeu que existia, então, naquele momento, uma ordem de liderança do Espírito de Deus. Sabe para quê? Para ele ir na casa de um judeu, a casa de um gentil, a casa de Cornélio. Judeu,
jamais entrava na casa de um gentio, muito menos sentava para comer na casa de um gentio. E o que aconteceu com Pedro? Por liderança do Espírito de Deus, ele foi até a casa de Cornélio, pregou a palavra, sentou ao lado deles e comeu junto naquele lugar. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Liderando as pessoas a quebrar paradigmas. Para quê? Para que ele possa mostrar que ele é o Senhor da vida. Então, o terceiro nível de relacionamento com o Espírito Santo é quando ele lidera a gente. Quarto nível de relacionamento com o Espírito Santo. Há um detalhe só que eu não posso deixar de falar. Esse nível de liderança envolve, sabe o que, queridos? Envolve não somente você ouvir a voz de Deus. A gente pode, às vezes, até nem entender. Mas envolve a gente obedecer, mesmo que a gente não entenda. O deserto não é um lugar para se questionar a vontade de Deus, para perguntar o porquê. O deserto é um lugar de você obedecer, porque você não sabe o que está por vir na frente. Isso é o deserto. Eu vou, mesmo que eu não entenda. Assim é o que faz o Espírito Santo com a gente nesse terceiro nível. Quarto nível, quando você vence a tentação pela palavra. Vamos lembrar, Jesus, então, foi levado pelo Espírito Santo pelo deserto. E lá, então, ele estava cheio do Espírito Santo. E aí ele foi tentado pelo diabo. E olha o que aconteceu durante esse período. Mateus 4, de 2 a 4. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: mas de toda palavra que procede da boca de Deus é que eu vou me posicionar. Sabe o que isso aqui está me ensinando? Sabe o que, queridos? Que o Espírito Santo está sobre Jesus, e agora ele precisa aprender que a forma como eu vou vencer as tentações, só existe um meio, é pela palavra do Senhor. No meio da tentação, eu muitas vezes não vou sentir Deus, não vou compreender Deus, mas com certeza eu vou saber que é Deus falando através da sua palavra. É lá que eu vou saber. Jesus não falou porque o Senhor me abandonou, mas ele falou o quê? Falou a palavra do Senhor. Ele declarou a palavra do Senhor no meio do deserto. Ele superou a tentação declarando a palavra de Deus. A gente passa muitas lutas na vida, às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes no dia a dia. O que a gente faz? Esquece de orar, para de ler a Bíblia e começa a reclamar da vida. O nível que a gente quer, que Ele quer que a gente tenha nessa hora, sabe o que é? É viver e declarar a palavra do Senhor. Para que eu possa vencer as tentações, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, e eu preciso também declarar a palavra do Senhor. Quem traz vida à palavra de Deus é o Espírito Santo. É Ele que vai trazer vida àquilo que você está lendo. Ele que vai ajudar você a crer na palavra do Senhor. O Espírito Santo não encherá você, a menos que você se enche da palavra de Deus. Quando você não sente o Espírito Santo, você pode ter certeza que você pode encontrá-lo na palavra do Senhor. Às vezes, quando você vem adorar ao Senhor, você pode não encontrar e não sentir Deus na adoração, mas com certeza você vai encontrá-lo na leitura da palavra de Deus. Você às vezes pode ouvir, ter pessoas orarem por você, e você pode não sentir nada, mas com certeza você vai saber que é Ele que está falando com você através da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele veio para testificar do Senhor Jesus. O trabalho principal do Espírito Santo é revelar a você, revelar Deus ao ser humano e levar o homem até Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele é autor da vida, Ele que inspirou as pessoas a escrever a palavra do Senhor. Ele sabe tudo que tem lá, para que eu possa superar e vencer qualquer provação e tentação. Eu preciso estar mais afinado com a palavra do Senhor. O Espírito Santo não vai me levar a experimentar coisas grandiosas com o Senhor. Não vai me levar a viver pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Se eu não ler a palavra de Deus, Ele só vai poder usar aquilo que eu tenho depositado no meu coração. Mas eu não tenho tempo de ler. Eu digo a você, se você é cristão, você precisa arrumar um tempo de ler a palavra do Senhor.
Você precisa arrumar um momento de orar e ler a palavra de Deus. É impossível para um cristão viver sem a palavra de Deus. Porque viver sem a palavra de Deus é viver sem o Espírito Santo. Você só vai experimentar e vai superar e vai vencer tentações se você tiver dentro de você a palavra do Senhor. Porque é essa palavra que o Espírito Santo vai usar para que você possa vencer todas as provas que vier sobre você. Às vezes alguns vivem dificuldades, lutas grandes, dizem, não vou orar mais, não creio mais em Deus, não acredito mais no que Ele está fazendo. Você não vai vencer as lutas se você não compreender que tudo o que você precisa já está na palavra de Deus. Lá tem tudo que você precisa. O problema é que nós não cremos muito na palavra do Senhor. Nós cremos naquilo que o mundo oferece. O mundo oferece dinheiro. O mundo oferece prazeres. O mundo oferece artimanhas para convencer você de uma satisfação momentânea. Por exemplo, por que muitas pessoas jogam na loteria? A Bíblia proíbe você jogar na loteria? Não. Mas por que as pessoas jogam na loteria? Porque a loteria dá a você um prazer momentâneo. E o que você faz com isso? Se não der certo, amanhã você joga de novo. E joga de novo. São prazeres momentâneos, carnais. E a palavra do Senhor nos ensina que você vai ser próspero de pouquinho em pouquinho. A palavra do Senhor nunca nos orienta a ganhar mundo de fundo de uma vez só. Porque quem faz isso desperdiça tudo na vida. Perde tudo na vida. Do que adianta você ganhar um mundo e perder a sua alma? Você precisa entender que a palavra do Senhor é que vai alimentar você nas horas mais difíceis. Está sendo provado, sendo tentado pelo diabo para pornografia, tentado para prostituição, tentado para adultério, tentado para mentira, tentado para fofoca, tentado para imoralidade. Entenda bem, você só vai conseguir vencer pela palavra de Deus. Não é você ler simplesmente, mas é Ele enchendo você e você vivendo daquela palavra, declarando aquela palavra. Foi assim que Jesus fez. Nível de espiritualidade que o Senhor quer que a gente tenha, onde eu creio na palavra do Senhor, declaro a palavra do Senhor e eu sou liberto daquela tentação. Isso é nível de relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que vai lembrar na minha cabeça o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 14 diz que o Espírito Santo tem o poder de lembrar o que Deus falou comigo, o que Jesus ensinou. Olha o que fala em João 14, os versos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Os versos 23 em diante agora. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Quem é que vai ensinar vocês? O Espírito Santo. Eu preciso crer nele. Eu preciso crer na palavra dele. Eu preciso crer no que ele diz na palavra do Senhor. Porque essa é a única forma de eu poder passar de nível. Passar de nível. Alguns começaram no joguinho da vida, no game da vida e passaram o primeiro nível, nasceram de novo. Aí vem o segundo nível, é onde você se enche de Deus, enche o Espírito Santo, venceu mais um nível, foi para outro joguinho para frente. Aí vem o terceiro nível, onde ele começa a liderar você para ir por caminhos diferentes, onde vai tratar com o seu caráter. E aí ele vem, então você consegue vencer e passa de fase, vai para o quarto nível.
O quarto nível é onde você começa a declarar a palavra do Senhor. Ali você começa a vencer todas as suas tentações. Ele começa a te ajudar a vencer e viver e vencer todas as tentações. Como Jesus venceu todas as tentações? Pela palavra de Deus que estava no seu coração. Você pode dizer, mas é Jesus, ok? Mas ele nos ensina que esse é o segredo para poder crescer e vencer. O Espírito Santo vai me lembrar tudo, mas eu tenho que ler primeiro. Eu tenho que conhecer mais o Senhor. Tenho que me apropriar mais dessa palavra. E quando eu leio a palavra do Senhor, o Espírito Santo quer falar alguma coisa comigo, ali vem e aquilo brota de forma diferente nos meus olhos. Às vezes eu leio a palavra do Senhor, não vejo nada, não sinto nada, mas estou lendo. Não importa, eu estou lendo. Eu estou alimentando o quê? O meu espírito. Estou colocando informações na minha mente, para que a hora que o Espírito Santo quiser usar, para poder me lembrar de uma hora de tentação, ele vai me lembrar. Ele não vai poder lembrar você aquilo que você não leu e você não ouviu. Você só irá vencer esse nível se você ler a palavra do Senhor. Se você compreender a palavra do Senhor. Somente quem tem a palavra de Deus consegue vencer as tentações. Essa única forma. Então pare de reclamar da vida. Pare de reclamar das tentações. Pare de se queixar de Deus. Converse com o Espírito Santo. Abra o seu coração para Ele, mas leia a palavra do Senhor. Pare de ser preguiçoso. Seja corajoso em tomar a postura correta diante de Deus. Leia a palavra do Senhor. Vença o seu nível. E o quinto e último nível de relacionamento com o Espírito Santo. Quando você está cheio do seu poder. Cheio do seu poder. Satanás, depois que encerrou a última tentação, saiu daquele lugar. E olha o que aconteceu com Jesus. Lucas capítulo 14, Lucas 4, versos 14 até o 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus voltou então para Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Sem o Espírito Santo, sem o poder dEle, você não pode ser completo em seu chamado e em sua missão. Talvez alguns vão dizer o seguinte: a minha missão é ser um bom pai. Minha missão é ser um bom marido. A missão é ser um bom patrão. A missão é ser um bom empregado. A minha missão é cumprir meu trabalho como líder de grupo pequeno. A minha missão é servir ao Senhor aonde eu estiver pregando, testemunhando. A minha missão é isso e fazer aquilo. Ok? Se você compreende isso, você só irá fazer isso de forma eficiente, cheio do poder do Espírito de Deus. Fazer por fazer, isso pode ser algo corriqueiro, sem vida. Agora, fazer isso, estando cheio do poder de Deus, tudo muda na sua história, tudo muda na sua vida. O Espírito Santo, disse Jesus, me ungiu para cumprir o meu chamado. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu vou pedir para os diáconos para apagar para mim, por favor, as luzes, por favor. Queria que apagasse aí. Tem alguém lá em cima? Tem como apagar para mim a luz? Acho que eu baguncei o negócio aqui. Aí aqui. Ok.
Espero que eu não caia aqui. Queridos, as trevas faz parte da vida. Ela está aí, querendo você ou não. As trevas, elas foram até criadas por Deus. Estão aí. Você pode até tentar viver nas trevas. Você vai tentar achar meios pelo qual você pode se superar no meio das trevas. Mas vamos ser honestos com vocês. A palavra do Senhor nos diz que ela é lâmpada para os meus caminhos. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é lâmpada. Para você ter luz de volta, você precisa ligar o interruptor. Você precisa ligar uma chavezinha que volta a luz. Senão o que acontece com você? Vive nas trevas. Vive nas trevas. Quem tem que ligar o interruptor é você. Não espere que Deus ligue para você a luz. Não espere que Deus possa orientar você e fazer um passo de mágica que a luz vai voltar para você do jeito que você quiser. Não funciona assim. A luz tem que ser ligada por mim e por você. Aquele interruptor que vai ter que apertar o botão sou eu e você. Sou eu e você. Pode ligar a luz, por favor, agora. Não adianta querer viver achando que vai conseguir superar as trevas, que você não vai conseguir fazer isso. Não adianta. Se você quer viver na luz, você precisa ligar os interruptores. Se você quer viver na luz, você precisa ligar a palavra do Senhor no seu coração. Jesus declarou a palavra de Deus para poder vencer aquelas lutas. Ele declarou de onde vinha o seu poder. O seu poder vem do Senhor. E da onde o Senhor envia o poder? Através da sua palavra. Sem o Espírito Santo, estamos expostos às trevas. Expostos a cair nas tentações. Sem o Espírito Santo, vamos tropeçar. Vamos falhar. Sabe aquela ideia de você pecar no escuro e viver nas trevas? Sabe aquela ideia de você mentir, achando que ninguém está percebendo, viver nas trevas? Sabe aquela ideia de você ter a pornografia escondido, viver nas trevas? Sabe aquela ideia de você falar mal do irmão, da irmã, viver nas trevas? Sabe aquela ideia de você trair uma pessoa, viver nas trevas? Sabe aquela ideia de você ferir o outro com palavras, ele também viver nas trevas? Quanto mais eu vivo sem a luz do Senhor, mais eu sou suscetível a cair nas trevas. Eu já estou lá, mais eu sou suscetível a pecar e errar. Eu preciso ligar o interruptor. Eu preciso ligar essa luz. A luz é a palavra do Senhor. Se eu não ligar, se eu não ler, a luz não irá acender. E se eu não ler, eu vou ser ligado, vou ser levado pelas trevas que já estão aí. Você precisa procurar o diabo já está do seu lado. Você precisa procurar as trevas porque ela já está do seu lado. Mas você precisa ligar a luz. Você precisa dar a luz do Senhor na sua vida. Porque é ela que vai orientar você para o caminho que você tem que trilhar. Ele te deu poder para você fazer tudo aquilo que é propósito dele. De que maneira tem que fazer isso? Viva com a luz ligada. Viva com o interruptor ligado para cima. A luz tem que irradiar no seu coração, no seu coração. Permita com que isso mexa com você. Sem o Espírito Santo, você não pode nascer de novo. Você não vai entrar no reino dos céus. Sem o Espírito Santo, você não será liderado por Ele para tratar o seu caráter.
Sem o Espírito Santo, você não vencerá as tentações pela palavra do Senhor. Sem o Espírito Santo, você não terá poder para cumprir o seu chamado. Se você rejeitar a palavra de Deus, não ligar para ela, você já está em trevas. Se você não ligar a luz para poder ler a palavra do Senhor, você já está perdido. E vai se enfiar ainda mais em viver de pecado em pecado. A forma como a gente vence as tentações é pela palavra do Senhor. A forma com que eu cumpro o propósito de Deus é pela palavra do Senhor. É Ele me enchendo, é eu ligando a luz e entender a palavra do Senhor para fazer a vontade do Senhor na minha vida. Se eu rejeitar a palavra, eu estou rejeitando o Espírito Santo. Se eu rejeitar o Espírito Santo, eu estou rejeitando a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não fui formado a entender o Espírito Santo. Ok, então vai aprender. Como eu preguei semana passada. A gente vive hoje porque tem que viver em comunhão com Ele. Sem essa comunhão com Ele, eu sou apenas um religioso. E o religioso não entrará no reino dos céus. A forma pela qual o Senhor quer que eu viva é na comunhão com o Espírito Santo. Essa é a forma que Ele quer que a gente viva. E eu aconselho você que você trilhe esse caminho de comunhão com o Espírito Santo. Trilhe o caminho de nível do Espírito Santo. Não significa ser melhor do que ninguém, mas aprender e sujeitar à vontade dEle. Te convido a ficar em pé nessa hora, por favor. Jesus declarou a sua palavra várias vezes, estando cheio do Espírito Santo. E Jesus fez uma oração das mais lindas. Ele pediu ao Pai que nós fôssemos um. Esse ser um não significa somente eu e Jesus, ou eu e Deus. Sejamos um significa eu com a Trindade. Significa eu e você com o Espírito de Deus. Significa a igreja com a Trindade. Significa a gente viver em comunhão. Quando Paulo falou do corpo de Jesus, ele falou de um viver dependendo do outro. A nossa igreja, para cumprir o propósito do Senhor, ela vai ter que depender do Espírito Santo. Porque sem Ele, não vamos a lugar nenhum. Sem Ele, nós vamos falhar e fracassar. Mas Ele tem poder de nos ensinar a crescer. Siga o nível, aprenda com o nível espiritual. Aprenda com o nível que está levando você a passar. Está no deserto? Vença logo. Deixa Ele tratar com o seu caráter. Deixa Ele liderar você.